Meu Deus, é muito diário. Muito caderno. Tá. Não vai cair daqui. Enfim. Manas, seguinte. 2026 chegou e chegou com tudo na minha vida. Porque, seguinte. Durante 5 anos da minha vida, a minha principal preocupação nesse primeiro semestre era organizar como é que ia ser o ano na faculdade. Então eu organizava tudo, todas as matérias, todos os cronogramas, horários, tudo que eu tinha que estudar, tarará, tarará, tarará. Aí, no final de 2025, para fechar um ciclo, né, num ano ímpar, que foi o que aconteceu, eu me formei. E agora esse ano vai ser para planejar a minha vida pessoal, a minha vida de trabalho, a minha vida do que eu quero trabalhar, o que eu quero construir. Isso é muito louco. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Nunca tinha feito isso antes, manas. Então, eu acho que mais do que nunca, esse ano eu vou precisar muito do meu ascendente em Virgem para poder me organizar. E nem tanto do meu signo, né, que eu sou leonina, porque meu signo de leão, ele exige muita perfeição de mim. Eu fico me cobrando muita perfeição. E às vezes eu cobro tanta perfeição que eu nem faço o que eu queria fazer. Porque eu fico, não tá perfeito, não vou fazer. E esse ano não pode ter muito isso, não. Eu tenho que fazer as coisas, mesmo que não estejam completamente perfeitas, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que entregar as coisas, né, pra poder evoluir. Porque não vai ser perfeito, gente. Esse é meu primeiro ano como full adulta, fora da faculdade. As coisas não vão acontecer de forma perfeita. Mas eu vou precisar aprender para evoluir. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre organização. Como eu, durante a minha vida, tenho me organizado e como que eu tenho separado os meus planners, os meus diários, os meus caderninhos, como que eu organizo, como que eu separo esses tópicos, né? Como é que eu separo a vida pessoal, o planner vida pessoal e o planner de trabalho, de estudos e tal. Como é que eu separo isso? E vou mostrar pra vocês também algumas relíquias minhas, são os meus primeiros diários da vida que eu escrevi as coisas, então, vai ser muito legal. Como a gente não tem vinheta nem nada disso, a vinheta vai ser eu fazendo isso aqui. Ótimo, estão contentes? Aqui pro final do ano eu faço alguma vinheta com a Violeta, sei lá, alguma coisa assim. Enfim. Bom, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é uma relíquia. É esse meu diário aqui, que ele é de 3/10/2007, que foi quando a minha mãe me deu ele, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E pra quem não sabe, eu nasci em Foz do Iguaçu. Tem até o endereço aqui da casa que a gente morava na vila. E a minha mãe me deu esse diário porque eu tava aprendendo a escrever, tava aprendendo a ler e tal. E aí ela me deu ele pra me incentivar a escrever as coisas que eu estivesse pensando, quando eu quisesse desabafar. Enfim, e aí eu escrevia muito no bichinho, gente. Eu escrevia bastante. Olha, eu desabafava muito. Eu escrevia muita coisa com a minha letra garranchada, feia. Inclusive, é muito legal voltar no tempo e ler isso aqui e ver o que eu tava passando, como é que tava a minha cabeça quando a gente se mudou pra cá, pra Belém. Porque foi um período muito intenso da minha vida. E pós esse período, eu não tinha prestado atenção quanto intenso foi. Mas quando eu voltei e li isso aqui, depois de mais velha, né, depois de entendida, que caraca, foi um baque pra mim e eu nem tinha reparado nisso. Isso me ajudou a melhorar algumas coisas na minha questão de ansiedade, enfim. Então, diários são muito bons, porque quando a gente passa pelo trauma e a gente escreve ele, quando a gente volta depois, do lado do futuro a gente vem ler, a gente vê o que a gente estava passando e a gente entende um pouco a nossa cabeça melhor, sabe? A gente não se cobra tanto por algumas coisas que a gente se cobrava. Eu gosto muito de ler como que eu tava há alguns anos ou alguns meses atrás, no futuro, para poder entender e pensar, poxa, olha, eu tava passando por isso aqui e eu tava muito mal. E não precisava estar tão mal. Isso se resolveu de uma forma tão boa depois que eu não precisava ter surtado tanto. E esse diário aqui, esse aqui especificamente, até hoje eu uso ele para isso. Eu usei ele por muito tempo. Tem muita coisa aqui, tem muita história aqui dentro. Tem, tipo, até um dos momentos mais loucos da minha vida foi quando uma das minhas amigas teve bebê. E aí a gente teve o chá revelação dela e aí eu coloquei aqui todos os papeizinhos do chá revelação. Isso foi muito especial pra mim. Então, tem muita coisa. Tem, tipo, show do João,
Ai, o dia que eu entrei na faculdade, o dia que eu me formei no colégio, muita coisa. E inclusive hoje, antes de escrever nele, eu escrevi sobre, né, que eu me formei e tal, contei pra ele que como é que eu estou agora formada. E aí, geralmente, eu faço um negócio muito legal. Eu faço perguntas e deixo nele aqui dentro. Por exemplo, eu perguntei no dia 11/4 de 2024, eu tava com muito medo de como que ia ser meu TCC. Tava muito desesperada. E aí eu escrevi todos os meus medos e tal, meus anseios, como é que tava a correria naquela época. E aí eu perguntei qual foi o meu tema e qual foi o meu orientador e quanto que eu tirei no meu TCC. Aí hoje, quando eu abri ele, que tipo assim, eu não abro ele todo dia, ele é um diário que ele fica guardado no meu armário ali, na minha estante. E aí quando eu lembro que ele existe ou quando acontece algo muito legal, eu vou lá e abro. E aí hoje eu abri e eu li isso, fiquei, caraca, olha só que legal. Aí eu contei pra mim mesma do passado como é que foi. Ai, é muito bom, gente, isso é muito bom. É a forma que eu tenho de escrever cartinhas pra mim, sabe? De conversar com a Larissa do futuro. E aí ele fica guardado. Eu não mexo nele todo dia, eu escrevo nele raramente, até porque as páginas dele estão acabando e ele não vai durar minha vida toda. Então, provavelmente, sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele vai acabar quando eu estiver chegando nos meus 30 anos. E aí, quando eu chegar nos meus 30 anos, eu vou guardar ele e eu vou começar outro nessa estética, assim, de escrever pro meu futuro, sabe? Enfim, esse aqui é maravilhoso. Ele é o meu bebezinho, o meu primeiro diário da minha vida. E aí, a gente tem o começo da era da Larissa Organizada. Como que começou a era da Larissa Organizada? Em 2019, eu queria fazer medicina. E aí, eu me matriculei, nossa, eu esqueci a palavra, me matriculei no cursinho, e aí eu decidi, não, eu vou ser muito organizada, vou ser muito focada, mais do que eu já fui em toda a minha vida durante o Rego Barros, tudo e tal. Esse ano serei focada. E aí eu comprei não, né, ganhei da minha mãe essa agenda de uma marca de camisa, nossa, ele tá cheio de fungo, de uma marca de camisa. E aí eu comecei a anotar as coisas durante a época do cursinho. Sempre tinha alguma aula no cursinho que era muito chata, ou algum professor que era muito chato. Aí eu pegava ele e anotava o que eu tinha tido naquele dia e o que eu ia estudar quando eu chegasse em casa. E, gente, esse caderno, ele tá lindo. Opa, tá muito lindo. Lindo, 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 lindo. Ele tá todo completo praticamente, sabe? Todo santo dia eu abria ele, escrevia o que eu ia fazer e tal. E teve uma época que a minha amiga Emily, minha amiga do cursinho na época, ela escrevia coisinhas pra mim, ela deixava algum bilhetinho, alguma coisinha assim. Era tão bom, era tão bom. Esse período do cursinho foi uma época muito mágica na minha vida. Eu nunca conheci uma pessoa que eu me aproximei tanto em tão pouco tempo quanto a Emily, que é uma pessoa que eu guardo no meu coração até hoje. Apesar da gente nunca conversar, mas eu sempre tento lembrar do dia do aniversário dela. A Emily, a Ieda, enfim, pessoas maravilhosas da minha vida. E como é que eu me organizava nessa época? Aqui, deixa eu mostrar um grande exemplo, né? Eu anotava tudo que eu tinha tido de aula no dia e o que eu tinha feito. E o que eu queria fazer quando eu chegasse em casa, né? Por exemplo, aqui eu queria fazer exercício disso, um resumo disso e fazer resumo da Europa. Isso aqui foi numa quarta, aí depois eu fiz em outro dia, sei lá. Aí eu ia marcando tudo que eu tinha feito. Porque eu fazia 2 cursinhos. Eu fazia um cursinho de manhã presencial e de tarde eu fazia outro, que era online, e que eu tinha as aulas gravadas. Só que nem sempre eu tava muito no saco de assistir as aulas gravadas. Então eu só pegava o resumo da aula ou fazia os exercícios. E aí, enfim, foi assim, gente. Não sei como eu não passei em medicina, mas eu acho que foi uma bênção de Deus também não ter passado, sei lá. Foi o que Deus quis. E olha, eu tenho um desenho, essa guria aqui, ela é uma artista muito incrível, muito maravilhosa. Hoje em dia ela é uma das minhas artistas favoritas, é a Beck. E eu estudei com ela no cursinho e ela fez desenhos autorais no meu caderno, que eu tenho guardado até hoje. Vão ficar guardadinhos aqui, né? Muito bom. Aí, nós temos uma era meio sombria, que foi o seguinte. 2020, eu entrei em medicina veterinária na UFRA. Cara, muito empolgada. Fiz questão de comprar uma agenda, porque eu queria uma agenda para aquele ano e tal. Não ia ser agenda de roupa, não ia ser agenda doada, ia ser agenda daquele ano. Comprei uma agenda.
Ótimo, anotei tudo, todos os meus logins da UFRA aqui, senhas e tal, organização, parará, parará, pandemia. Manas, a pandemia me quebrou de uma maneira que vocês não têm noção. Eu não sabia, tipo, eu passei um mês e pouco sem aula, sem saber o que eu ia estudar, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, tipo, sem saber até se eu ia sobreviver, sem saber se meus pais iam trabalhar depois, entendeu? Então, assim, essa agenda aqui, ela é triste, porque ela não tem quase nada. Chega aqui no final dela, opa, tem muito desenho, né? Porque uma coisa que eu gostava de fazer muito era desenhar. Mas chega no meio, pro final dela, não tem nada. Só desenho. Tipo, não... Entendeu? Bichinha ficou abandonada. Mas eu guardo ela porque é uma memória, né, gente? Querendo ou não, a pandemia ela foi um ano que marcou muito a nossa... Querendo ou não, mas foi. Literalmente foi um ano que marcou muito as nossas vidas. E é algo para lembrar, né? Que foi um ano assim sombrio, um ano difícil para todo mundo. E mesmo para quem saiu bem, foi um ano difícil. Então ele fica guardado aqui. Não tem muita coisa escrita nele. Teve uma tentativa, assim. Teve uma época que eu comecei a estudar no ukulele. Aí eu anotava música, anotava como que eu ia tocar. Tipo, várias musiquinhas que eu aprendi a tocar no ukulele, foi com ele com esse caderninho aqui que eu usei. Mas, mesmo assim, gente, foi um ano complexo, né? E eu consigo ver isso por essa minha agenda. E bom, durante os outros anos da faculdade, eu usava o tablet, né? Que inclusive eu estou usando ele agora pra me assistir aqui gravando vídeo, né? Mas durante todo o resto da faculdade eu usava ele para me organizar. Eu usava a agenda do Google mesmo e o Samsung Notes. Como eu levava o tablet quase sempre para a escola, para a faculdade, eu conseguia me organizar muito com ele. Colocava as coisas ou no celular pelo Samsung Notes, já que eu estava com o celular na mão, e enfim, me organizava pela agenda e pelo Samsung Notes. Deu tudo muito certo. Eu consegui me organizar bacana durante esse período. E aí, eu tenho outro caderno, não é bem um planner, ele é mais um diário do que um planner, que é esse aqui, que ele é o diário que eu escrevo tudo. Ele é como se fosse esse daqui, só que agora, em tempo real. Então, esse daqui é o diário que eu abro semanalmente, ou então de 15 em 15 dias, e eu escrevo muita coisa nele, faço todas as minhas manifestações nele, tudo que acontece na minha vida, sonhos estranhos, qualquer coisa que estiver passando na minha mente, que estiver me perturbando, que estiver me deixando maluca, é pra cá que eu venho. Venho, escrevo tudo, desabafo. Deixa eu mostrar uma página de manifestação minha que ficou muito bonitinha. Foi a de 2024, eu acho. Aqui, olha, ficou muito legal essa página aqui de 2023, né? Eu já uso ele há bastante tempo. Então, agradecimentos, manifestações, orações, tudo eu faço nele. Reclamações também, tipo, se eu tô tendo um dia muito ruim, se eu tô tendo uma semana muito ruim, todo dia eu vou escrevendo nele. E da mesma forma no diário, quando passa, eu sento e leio, é muito doido ver o que tava passando na minha cabeça naquela época, ver a quantidade de atrocidade que eu tava enfrentando por coisas que hoje em dia, sabe, eu nem lembro mais que essas coisas aconteceram no meu dia a dia. E aí eu leio e fico, caraca, nossa, eu passei por isso mesmo, que doideira. Ou então ler as minhas manifestações e ver que eu alcancei muitas coisas que eu tinha manifestado. Por exemplo, no final de 2024 para 2025, eu fiz as minhas manifestações e tudo, absolutamente tudo, desde as coisas boas até as coisas ruins aconteceram. Por exemplo, eu pedi uma coisa boa e aí ela vinha em forma de coisa ruim. Tudo aconteceu, tudo. E o que me deixou indignada foi que eu poderia ter pedido mais coisas. Eu pedi poucas coisas importantes, boas, que Deus me deu, com certeza. Mas eu senti falta de eu ter sido mais ousada, sabe? Ter pedido coisas mais ousadas e tal. Que eu teria conseguido essas coisas mais ousadas se eu tivesse escrito elas aqui e mentalizado elas aqui, que elas iam acontecer, sabe?
Então, isso é uma coisa que eu não vou deixar acontecer esse ano. Eu já escrevi as minhas manifestações para esse ano, de 2026, e eu coloquei sim coisa ousada, coisa absurda, coisa que agora eu penso, putz, isso nunca vai acontecer. Vai acontecer sim. Já sai esse pensamento daqui, porque não são coisas que são coisas ousadas que vão acontecer. Elas vão acontecer. Eu já escrevi aqui. Chegar no final de 2026, eu vou ler assim. Aconteceu. Enfim, e aí, esse caderno eu também coloco perguntas neles em alguns momentos. Cadê? Não sei, mas tem umas partes dele que eu coloco algumas perguntinhas e tal. E ele não vai ser um caderno. Esqueci a palavra em português. Insubstituível. No momento que ele acabar, eu vou comprar outro. Eu comprei ele na Shopee. Eu não sei se ela é de uma designer. É dessa marca aqui, olha. JM Artes. Eu acho que ela é uma designer. Ele é muito bonitinho. Tipo, ele tem um negocinho de ferro aqui. Ele é lindo. Ele dá até pena de usar quando ele chegou comigo. Enfim, olha, eu coloquei até umas plantas secas aqui nele. Ele serve pra absolutamente tudo, gente. Tem sonhos aqui. O meu vision board, sabe, que todo mundo faz, eu não costumo fazer muito ele com o Pinterest, sabe? Eu costumo fazer ele com palavras, que eu acho que e pensamentos, que eu acho que são muito mais fortes do que a visão. A minha imaginação, eu sinto, né? Cada um faz do jeito que acha que dá certo, mas eu sinto que a minha imaginação, ela é um pouco mais forte do que as imagens que eu vejo em rede social, em Pinterest e tal. Então, eu anoto tudo aqui. Enfim, gente. Agradecimento. Eu tenho agradecimento. Toda lua cheia, assim, eu sento e faço agradecimento. Eu agradeço por tudo que tem acontecido, que tudo que... Tanto de bom, quanto de ruim, quanto ensinamento. Enfim. Olha, tem até uma partezinha aqui de coisas que eu vou fazer antes dos 25. E a maioria delas eu já... Eu acho que só tem uma delas que eu não consegui ainda. Que eu vou conseguir esse ano. Que é um jeito de ganhar muito dinheiro. Mas enfim, de resto... Nossa, as minhas metas de 2023 eu fiz quase tudo, né? Menos uma, que foi viajar sozinha. E é isso, gente. É muito bom olhar, voltar no tempo e ficar vendo, olha, o que foi que eu fiz. Eu fiz isso, fiz aquilo. Muito legal. Amo. Tenham diários, manas. É muito bom ter um diário. Parece coisa de menininha e tal, ficar escrevendo pensamentos. Mas nós somos garotinhas, nós somos menininhas, nós temos que escrever pensamentos. Senão a gente fica maluca. Aí, tá. Ótimo. Vou mostrar isso aqui, que ele não é muito bem um diário, né? Ele é mais uma prancheta. Mas em momentos que eu estou ficando maluca com trabalhos, artigos que eu escrevo, sei lá, qualquer coisa que eu estiver escrevendo, que eu estiver trabalhando que envolva muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, é pra cá que eu venho. Porque ele fica aqui em cima da minha mesa, né? E aí eu vejo o que eu vou fazer hoje. Vou fazer isso, aquilo outro. Esse é o problema que eu tenho com o planner. Porque o planner, ele exige que eu pegue um caderno e abra. E aí... preguiçosa. Eu prefiro estar com o negócio aqui e ó, virou, entendeu? No próximo dia. E ele já fica aberto aqui em cima. Eu já corto, já olho, já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não preciso abrir o celular, me distrair com a notificação do celular, abrir o tablet, me distrair com alguma coisa no tablet. Não, ele já tá aqui e eu faço. Só que isso aqui não presta pra longo prazo. Isso aqui presta pra você fazer durante a semana. Tipo, nesse dia aqui eu tenho que fazer isso. Tipo, teve um dia que eu tive que buscar a minha beca, que eu tava muito louca com formatura e tal, os documentos que eu tinha que mandar pra residência da UFPA. Ixi, tava doida, tinha que treinar, tinha que limpar a casa. E aí eu peguei, sentei e escrevi tudo que eu ia fazer. Aí, tipo, segunda de manhã, eu tinha que provar a minha beca e tinha que resolver umas coisas da memória do meu celular, porque o meu celular não tava aguentando nem um cheiro nele que ele já gritava que tava sem memória. Aí de tarde, o que eu ia fazer? Mandar os documentos da UFPA, treinar e limpar meu quarto. E aí ele ficou aqui em cima. E aí eu já, né, sabia que era isso aqui que ia acontecer durante o meu dia. Então, esse aqui não é bem um planner, mas ele é como se fosse aquela agenda semanalzinha do planner que tem, sabe?
aquele negócio de semana. Então eu uso essa pranchetazinha aqui, que fica aqui em cima da minha mesa, é fácil de enxergar, é fácil de escrever, enfim, é maravilhoso. Eu gosto muito disso aqui. Só que ele não serve para longo prazo. E aí, a gente entra no meu dilema para esse ano, que eu não sei o que eu faço para me organizar. Me organizar, no caso, a longo prazo, né? Eu tenho esse caderno aqui, da Caderno Inteligente, que ele tem as divisóriazinhas e tal. Ai! Ah, mas ele não tem nem o calendário mais pra esse ano, mas eu posso imprimir na página, né? Ele tem aquela página que dá pra gente imprimir. Ele tá cheio de conteúdo, mas eu posso tirar esses conteúdos daqui e colocar em outro lugar, sei lá. Enfim, ele tem essas páginas pontilhadinhas e tal. E aí eu tava pensando em fazer ele o meu planner. Só que eu tô com muita preguiça. Pra ser bem sincera, eu tô com muita preguiça. Então, e aí por outro lado, né, eu tenho essa agenda aqui que eu ganhei do meu boy, que tem 3 homens e nenhum deles é o meu homem, mas enfim, né. Ganhei essa agenda do meu boy, ela é de 2026 mesmo, e ela é uma agenda de datas, sabe, datada assim. E aí eu pensei em fazer exatamente o que eu fiz em 2019, que deu muito certo. Porém, eu não gosto dessa capa, são 3 homens e nenhum deles é o meu. Então eu vou encher de figurinhas. Pensei, putz, eu vou encher de figurinha. Eu pensei, vou comprar figurinha na internet. Aí eu fiquei, pô, mas a figurinha na internet vai demorar muito pra chegar. E é tipo, meio. Não é barato, sabe? Não é R$1 um pacote de 50 figurinhas. Então, não sei muito bem o que eu vou fazer. Mas aí, eu tive uma ideia de algo que eu já tinha tido uma ideia. Eu tive uma ideia minha, né? Que eu já tive. Que é esse caderninho aqui, olha. É o meu outro caderno de coisas. Esse caderninho, ele é o quê? Ele é um álbum de figurinha de coisas da minha vida. Então, por exemplo, comidas. Eu achei o design bonito de uma comida, eu pego e grudo aqui. Brands, marcas, entendeu? Então eu tenho diversos designs aleatórios aqui. Eu acho que o meu favorito é o de fruta, peraí. Cadê o de fruta? Olha, o de fruta é o meu favorito. Diversas frutas aleatórias e tal, e eu fui grudando nele aqui dentro. Então eu pensei, pô, olha, de animaizinhos, que bonitinho, falta mais um gato. O que eu faço nisso aqui? Que diabo é isso aqui? Eu vejo um design que eu acho bonito, porque eu tenho um pezinho ali no lado artístico e tal, né? Eu gosto de arte, de desenho. E geralmente eu via alguma embalagem que eu não queria jogar fora. Eu ficava, putz, essa embalagem é tão bonita. Pensa no trabalho que o cara teve pra poder fazer essa embalagem. Que maldade amassar e jogar fora, né? E aí eu vi um vídeo de um cara que ele corta em quadradinhos bem bonitinhos e gruda no caderno. Várias... como é que ele chama? Gráfico. Ele chama de gráfico. Aí ele corta o quadradinho lá e vai grudando no caderno. Só que eu tinha algumas coisas que eu não tinha como cortar um quadradinho, sabe? Por exemplo, esse gato aqui, lambendo a boca. Não tem como eu cortar um quadradinho dele. É um gato tão bonito. E aí eu pensei, pô, por que eu não faço então um álbum de figurinhas com vários temas aleatórios e vou grudando? Aí eu tenho aí tá dividido em small things, animais, cores legais que eu achei. Esse aqui ficou feio, eu tenho que começar a cortar esses quadrados mais bonitos. Olha aí o meu lado perfeccionista. Aí eu tenho as frutas, tem tudo, tipo, animais aleatórios que eu vi, que eu achei bonitinho, flores, docinhos, logomarcas, comidinhas. E aí eu tô grudando todas as embalagens que eu vejo bonitas aqui. E aí eu pensei, pô, por que eu não faço o mesmo disso com esse meu caderno? Só que aí eu não vou comprar todos os adesivos e vou grudar de uma vez. Eu vou ver as coisas que acontecem no meu dia a dia, né? Coisas marcantes, assim, durante 2026 e vou grudando nele. E aí, ao final do ano, eu vejo como é que ficou o resultado final. Então, eu já não vou chegar para 2026 com tudo pronto. Eu vou construir a minha agenda de 2026 com a minha vida de 2026, entendeu? Então, por exemplo, em vez de eu encher ele de adesivos que eu vou comprar na Shopee, imagina se eu viajo para fora do país e aí eu
vejo alguma coisa, uma embalagem muito legal, muito bonita, um design muito legal de uma embalagem de alguma coisa nesse outro país, e que eu quero eternizar, que foi no ano de 2026 que aquilo aconteceu, e eu não vou ter espaço na minha agenda de 2026. Olha aí a cabeça da gata, a gente já quer fazer muitas coisas, entendeu? Então esse é o meu plano para essa agenda. Vocês acham que é um plano bom? Ou eu deveria transformar essa agenda preta aqui na minha agenda? Não, né? A ideia de coletar coisas aleatórias pela vida e grudar aqui é muito mais legal. Aí eu tô orgulhosa desse plano, eu tô orgulhosa. Vai dar certo. E esse caderno aqui, como eu uso ele já pra estudar, principalmente clínica médica e cirurgia, são as principais coisas que tem aqui dentro. Farmacologia, clínica médica e cirurgia. E patologia também. Então, vai continuar pra isso. Então, ele vai ser pra isso. Ah, eu tenho outro caderno também, deixa eu mostrar pra vocês. Já que eu estou falando de cadernos, né, por que não mostrar esse aqui também? Que ele é um caderno que era do meu irmão, da época que ele trabalhava no Banco do Brasil. É tão bonitinho esse caderno, tão fininho, tão maravilhoso. Sempre que tem alguma palestra ou alguma coisa, eu levo ele, algum congresso que eu tô participando. Durante o começo, eu usava ele pra ser meu planner, né, de coisas que eu tinha que estudar e tal. Olha, por exemplo, primeira lista de 2023. O que eu fiz? Eu fiz o artigo do Bonovox, uma revisão de seminoma e uma revisão de sertolioma. Muito bom. Aí, olha, things that I did today. Tem várias coisinhas. Só que aí depois de um tempo ele parou de ser meu planner e ele virou mais pra estudar mesmo. Então tem bastante resumo aqui dentro. Tem muita coisa interessante, muitos estudinhos e tal, olha. Tem muita coisa legal aqui. Ai. Deixa eu ver, mais bonito. Algo mais bonito. Ah, esse aqui é bonito, olha. Tem muito estudozinho bonitinho aqui dentro. Então, ele fica guardado e quando eu preciso estudar mais alguma coisinha assim, sei lá, alguma coisinha bem específica, eu vou e anoto nele, porque ele é bem pequenininho. E eu prefiro levar ele para os lugares para anotar do que levar esse outro aqui. Esse aqui já é mais grosso, né? Mais trambolhão, mais pesado. Esse aqui é bem fininho, bem levinho, bem de boa de levar. E bom, manas, é isso. Mostrei até o meu caderninho de aventuras, né? De designs e tal. É isso. Vocês gostaram? Vocês gostaram dessa ideia de transformar esse aqui em adesivos que a vida me dá, em vez de comprar os adesivos na Shopee? Mas eu acho que eu vou comprar pelo menos um pacote de adesivos, só pra iniciar, sabe? Só pra tipo, olha, foi aqui que eu comecei. E aí ver o que vai dando daqui pra frente. Vocês gostaram? Olha só o que meu namorado escreveu aqui no dia do meu aniversário. Ele é muito lindo, né? Enfim, gente, se vocês gostaram, eu amei essa ideia. E é isso. Espero que dê certo. Eu estou muito empolgada com esse ano. Estou com muito medo, mas ao mesmo tempo muito empolgada. Eu sei que muitas coisas vão acontecer, boas e ruins. E é isso. Vai ser um ano muito bom. Pra mim, pra você, pra todas nós. Vai ser um ano de aventuras, vai ser um ano de descobertas, vai ser um ano de viagens. Eu sei que eu vou viajar muito. Você também vai viajar muito. E a gente vai fazer muita coisa legal. E é isso, manas. Eu não sei como é que finaliza vídeo. Cara, eu posso passar o resto do vídeo, o resto da vida conversando com vocês aqui. Eu não sei como é que finaliza vídeo. Como é que finaliza vídeo? Vou finalizar de uma forma bem genérica, tá bom? Vocês me perdoem. E é isso, meninas. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Curta, compartilhe com as suas amigas que gostam de organização. Deixe um comentário aqui embaixo. Já me segue nas minhas redes sociais. E é isso. Até mais. Beijo. Que horrível.